Queridos, vamos lá, né? Vamos prosseguir. Nossa leitura, estamos na página 65, começando o capítulo 10, a cosmovisão judaico-cristã acerca da redenção. Página 65. Creio que não é necessário fazer a exposição em resumo do que aconteceu anteriormente, mas vale a pena nós frisarmos o fato de que a personagem central ou principal deste livro, que é o cego de nascença do capítulo 9 de João, ele nesse momento da leitura, ele está tendo uma visão acerca da morte de Cristo na cruz do Calvário. Uma visão, no momento que ele tem a visão, a morte de Cristo não havia ainda acontecido. Lógico, isso aqui é apenas uma trama, né, literária, para colocarmos aqui todo o pensamento que as Escrituras nos traz acerca da obra de redenção. Então, no momento aqui da leitura, nesse capítulo 10, o cego do Evangelho já foi curado nas águas do Siloé. Ele está tendo a visão naquelas águas límpidas, como que se abrisse uma tela diante dele, e ele está acompanhando todo o processo, desde o julgamento de Cristo, como que ele então foi condenado, tomou a cruz a caminho do Calvário. Simão, o Cirineu, no livro chamado de Simão, o ajudou a carregar a cruz até o Calvário. Cristo já suspenso, já crucificado. O sol ao meio-dia já se escureceu, e quando ele se escurece, portanto, causa um profundo silêncio. É quando então 3 pessoas diante da cruz, na visão do cego de nascença já curado, começam então a dialogar. Esses 3 são, respectivamente, o Cirineu, chamado Simão, que ajudou Cristo a carregar a cruz, seria João, aqui no livro chamado de Ioannes, é João, o discípulo do amor, o apóstolo João, que conforme em João capítulo 19, ele estava ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. E o chefe dos soldados, o chefe de uma centúria, que é o centurião, chamado de Drusus Cesarino. Então esses 3, conforme o capítulo anterior, estão diante da cruz, e eles são unidos no único propósito de compreender melhor o que estava acontecendo naquele momento. Compreender por que um homem tão justo, sem pecado, sem mácula, sem dolo, sem que houvesse qualquer coisa que pudesse condená-lo, porque ele sofria uma morte tão violenta. E não somente sofria uma morte violenta, mas sobretudo porque ele sofria tão mansamente, sofria em silêncio, e quando abria os lábios para falar, apenas pedia ao Pai o perdão para todos aqueles homens que o maltratavam, né? Que lançavam sobre ele toda aquela ignomínia. Então esses 3 personagens, que é Drusus, Ioannes e Simão, respectivamente o discípulo do amor, o chefe da centúria, que é o centurião, e o Ioannes, que é João. Esses 3, eles foram colocados aqui nesse livro para representar 3 visões acerca da morte de Cristo. Ou seja, segundo o propósito deste livro, nós queremos dizer que existe hoje no mundo 3 perspectivas. Os homens se posicionam de um dos 3 modos: ou do modo como via o Drusus, o centurião, ou do modo como via Simão, ou do modo como via João, o discípulo do amor. Ok? Então, quando nós lermos aqui, quando fala Simão, ele está falando uma visão, ou uma perspectiva. Ele está falando um modo de perceber a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando fala Drusus, ele também fala de um modo, de um ponto de vista. E quando fala Ioannes, ele também fala de um ponto de vista. Pastor, então há 3 modos de ver a morte de Cristo? Não, há somente um modo correto, porque qualquer outro modo que não seja o de Ioannes, de João, certamente se constitui um equívoco. Então foi a maneira que nós encontramos de apresentar essas perspectivas, e sem dúvida fazendo prevalecer
sobre as duas, a visão de Ioannes. A visão de João, o discípulo do amor, certamente seria a visão, ou é a visão correta, conforme consta em todas as escrituras. Daí vamos entrar no capítulo 10, e então cada um deles vai expor. Vai haver, como nós colocamos aqui, um truelo, ou uma batalha entre três pessoas. Não uma batalha física, mas uma batalha intelectual, mas uma batalha no âmbito discursivo, no âmbito do discurso, como se três pessoas de linhas teológicas diferentes estivessem debatendo, não é? Então, no caso, no capítulo anterior, vocês viram como que o Drusus, que é o centurião, ele desafiou a Simão, ou a Simon, desafiou a teologia dele. Vocês viram que Simão, ele se apresenta como um teólogo. Isso porque os judeus, eles se consideram os detentores de toda a revelação, eles se consideram os detentores de toda a clareza teológica ou da cosmovisão acerca do Deus da criação e do propósito de Deus. Então, Simão como que um teólogo, e isso foi colocado aqui de modo, como eu posso colocar, de modo consciente, para representar a visão teológica tradicional do judaísmo e do cristianismo. Olha o título do capítulo 10, página 65. A cosmovisão judaico-cristã acerca da redenção. Ok? Então, bem, vamos começar a ler, e aí aos poucos a gente vai discernindo todos esses discursos, tá bom? Tenho certeza que na medida que nós lermos o discurso aqui de Simão, que é essa cosmovisão judaico-cristã, os irmãos vão se empolgar em muitos momentos, né? Mas lembrando que daqui a pouco, quando João entrar, João vai corrigir todo o discurso dele, demonstrando onde e por que mesmo o Simão, um legítimo judeu, ele tinha grandes equívocos na sua visão. Leiamos. Então começa a falar aqui o Simão, em defesa da sua fé, da sua perspectiva, da sua visão. Tudo começou, considerou Simão, muito tempo atrás, quando na direção do Oriente plantou o Criador um jardim e pôs nele o homem que havia criado. Bem, daí vocês percebem que quando Simão vai falar acerca dos fatos da obra de redenção, quando ele vai explicar o que ele compreende da morte de Cristo na cruz, ele parte da criação do homem no jardim do Éden, né? Ele começa exatamente da criação do homem. Esse ponto é muito importante, porque o ponto de onde se começa a discorrer certa verdade é importante, né? Tudo começou quando Simão, muito tempo atrás, quando na direção do Oriente plantou o Criador um jardim e pôs nele o homem que havia criado. Deus cuidou de cada detalhe, a fim de que o primeiro casal pudesse gozar da mais extrema felicidade. O frontispício do horto, ou seja, o horto aqui é o jardim. Frontispício quer dizer toda a frente do jardim, né? Aquela, como se você estivesse chegando e visse o jardim na parte frontal. Então ele diz: o frontispício do horto era feito de sequoias, suas laterais de flamboyãs e os fundos de cerejeira. Você vai imaginando esse jardim tão belo, tão bonito, né? Olhasse alguém de fora, contemplaria um belo palácio natural, um verdadeiro santuário feito das mais belas árvores. O frescor das relvas que o acarpetavam davam ao ambiente um ar solene, e a viração deixava o clima sempre agradável. A palavra viração aqui, quando você lê em Gênesis, diz que Deus falava com o homem na viração do dia. E aí muitos acabam entendendo que seria quando o dia vira, né, da tarde para a noite. Mas o termo viração, lá no termo hebraico, quer dizer brisa, um vento. Então é como se Deus falasse com o homem numa brisa. Entrava uma brisa e tocava o homem sabia que era Deus e ele ouvia.
e conversava com Deus. Por isso diz: o frescor das relvas que o acarpetavam davam ao ambiente um ar solene, e a viração deixava o clima sempre agradável. Então a brisa soprava bem suave, deixando o clima sempre agradável. Árvores frutíferas de toda espécie, agradáveis à vista e boas para alimento, espalhavam por todo o pomar, provendo para Adão todo o seu sustento. Nada havia, aparentemente, que pudesse lhe perturbar a paz ou roubar-lhe a alegria. Veja só o termo que ele usa: nada havia, vírgula, aparentemente, vírgula, que pudesse lhe perturbar a paz ou roubar-lhe a alegria. Um rio cujo leito era pavimentado de pedras preciosas nascia do Éden e logo se dividia em 4 braços. O primeiro se chama Pison, onde há ouro, bidélio e pedra de ônix. O segundo se chama Gion, o terceiro Tigre e o quarto Eufrates. Deus vinha-lhes sempre numa suave brisa, e soprando neles podiam sentir a sua presença e ouvir-lhe a voz. As dóceis alimárias acarinhavam docilmente suas crias, e juntamente com animais de todas as espécies viviam num reino de absoluta harmonia. O ocaso do sol, ocaso quer dizer pôr do sol, né? Quando o sol se põe. O ocaso do sol não lhes trazia angústia ou medo. A cada poente punha-se o casal ajoelhado, com o rosto virado para o ocidente, em profunda adoração ao Eterno. Gradualmente, as criaturas iam, uma a uma, unindo-se ao culto da tarde, até que uma grande sinfonia de vozes se formava em louvor ao Criador. O mesmo acontecia a cada amanhecer, com a diferença de que Adão era quem se unia ao culto matinal, iniciado pelos pássaros que chilreavam hinos de gratidão, anunciando a chegada de mais uma aurora. Tudo era muitíssimo belo. Boa descrição, né? Imaginando a cena. No meio do jardim, plantara o Senhor 2 árvores: a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Palavras de Simon, a partir da visão, a cosmovisão judaico-cristã. Perfeito? Dentro dessas linhas aqui de sentido literal do que se lê em Gênesis. No meio do jardim plantaram o Senhor 2 árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Querendo Deus ensinar ao homem, e aqui eu peço muita atenção, porque isso aqui é um conceito. Um conceito de quem? Da visão judaico-cristã. Muita atenção para que os irmãos não percam o que está sendo dito, porque isso aqui vai ser confrontado lá na frente. Querendo Deus ensinar ao homem a obediência, advertiu-o que não comesse do fruto da árvore do conhecimento, sob pena de sofrer a consequência, sob a pena de sofrer a condenação da morte eterna. A felicidade do homem e da mulher no paraíso estava em suas mãos. Tudo lhes provera Deus na condição da simples submissão à sua ordem. A obediência a Deus é a lei do universo. Desde que suas criaturas se submetam aos seus mandamentos, tudo lhes irá bem. Do contrário, mas o que tinha no fruto desta árvore interpelou Drusos, a ponto de levar um Deus justo e piedoso a pronunciar tão grave ameaça contra suas criaturas ainda inocentes. Vocês viram que aqui o Simon faz uma descrição e diz: olha, a felicidade do homem dependia da obediência dele ao Criador. Ele diz que tudo dependia da obediência, porque a lei do universo é a submissão da criatura ao Criador, aos seus mandamentos.
Desde que se cumpra, tudo irá bem. Caso contrário, nada irá bem. Deus havia ameaçado o homem de ele sofrer a morte eterna caso comesse desse fruto. Quando então Simão diz que Deus havia ameaçado o homem de que ele sofreria a morte eterna caso comesse do fruto, Drusus interrompeu. Drusus é o centurião, é um pagão, é um homem que supostamente não acredita em Deus. Aí ele questiona: mas o que tinha no fruto desta árvore, a ponto de levar um Deus justo e piedoso a pronunciar tão grave ameaça contra as suas criaturas ainda inocentes? Ora, nada a priori encontrava-se no fruto proibido, respondeu Simão. Nada se encontrava, verifique. Embora muitos tenham discutido a identidade desta árvore, todos concordam com a sua natureza. Tratava-se de um simples fruto. O que o tornava diferente dos outros era o fato de Deus tê-lo separado por meio de uma ordem explícita, a fim de provar a obediência do homem. Quando Deus separa algo, às suas criaturas não compete questionar os motivos. Resta-lhe somente a obediência absoluta. A ordem no universo depende de irrestrita submissão das criaturas ao seu Criador. Que fosse uma maçã, como diz a tradição, ou qualquer outro fruto, nada disso tinha importância, senão o fato de Deus dizer: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como fez a Abraão, continuou Simão, como fez a Abraão, continuou Simão, queria o Altíssimo provar a confiança e fidelidade de Adão. Com a diferença de que aquele, no caso Abraão, aquele foi aprovado quando no Monte Moriá entregou seu filho Isaque, ao passo que o mesmo não aconteceu aos nossos primeiros pais. As consequências também foram diversas. Enquanto Abraão herdou o favor divino, recebendo em ressurreição o seu filho, a morte recaiu como justa recompensa sobre o homem, e juntamente com ela todas as filhas da transgressão: culpa, medo, angústia, dor, lágrimas, misérias, além de toda sorte de enfermidades, caminho precursor da morte. Os olhos atentos de Ioannes faltavam saltar das órbitas, pois lhe consumia o contido desejo de interromper o discurso. Ioannes, ouvindo isso, ele ficava querendo interromper, ele não estava concordando muito com a versão de Simão, né? E talvez você agora ouvindo essa leitura, você perguntar: mas por que Ioannes não estava concordando? Porque eu estou concordando com tudo, está tudo escrito lá em Gênesis, basta você ler, né? Até agora ele não disse nada que contradissesse o que está escrito. Mas bem, de todo modo, aqui no texto Ioannes, como diz o texto, os olhos atentos de Ioannes faltavam saltar das órbitas, pois lhe consumia o contido desejo de interromper o discurso. Não podia ele conceber este Deus apresentado pelo Cirineu. Drusus, por sua vez, parecia anotar cada ponto do discurso, enumerando-os mentalmente. Certa inquietação agitava o semblante do soldado, que a essa altura já não via diferença alguma entre o Deus do judeu e os deuses pagãos. Há muito se desenganara do Olimpo, e na busca de encontrar o Deus verdadeiro, diante de semelhante discurso, via o seu êxito cada vez mais fracassado. Não sabia ele o que ainda estava por vir. Ou seja, o centurião havia abandonado há muito tempo a crença nos deuses do Olimpo. Agora, diante de uma procura de um Deus, né, diferente dos deuses pagãos, ele se encontra no discurso de Simão com um Deus tanto quanto os outros, e ele se via, portanto, longe de encontrar o Deus verdadeiro. Continua Simão, né? Certa manhã, insistiu Simão,
a aurora irrompeu-se como das outras vezes. Tudo parecia, olha o verbo, tudo parecia como antes. Os pássaros abriram as janelas e portas do dia, cantando e adorando o Criador juntamente com as demais criaturas. O homem a elas se uniu em tão profunda devoção e não pouco descuido, que não percebeu que a mulher, naquele dia, afastara-se do rebanho, atraída por uma força oculta que se disfarçava por entre o verde do jardim. Então amanheceu, os pássaros abriram um dia cantando, o homem, não Adão, mas o homem macho, foi adorar junto com os pássaros e não percebeu, estava tão concentrado na sua oração, na sua devoção, que ele não percebeu que a mulher se afastara do rebanho. A mulher tinha sido atraída por uma força oculta que se disfarçava por entre o verde do jardim. Andando a mulher por entre as árvores, prosseguiu o teólogo Cirineu, atentou para o sibilar de um réptil que se enroscava elegantemente pelos veios da árvore proibida. Suas asas policromadas de querubim. Então olha aqui o jogo, né? Asas policromadas quer dizer que de várias cores. Então era uma serpente, o texto diz, atentou para o sibilar de um réptil que se enroscava elegantemente pelos veios da árvore proibida. Suas asas, as asas do réptil, policromadas de querubim. Então uniu a ideia do réptil e do querubim, né? De querubim, agitava-se suavemente, enquanto os seus olhos oblíquos convidavam-na para um inesperado colóquio. Então a serpente com asas de querubim olhava meio de lado, não olhava diretamente, olhar oblíquo, convidando a mulher para um inesperado colóquio. Colóquio é um diálogo. Uma sensação jamais sentida fez estremecer a alma da mulher, que já dominada pela figura encantadora da serpente, aproximou-se servilmente como um vassalo se acerca do seu senhor. Ou seja, ela já estava totalmente rendida só pela aparência da serpente, só pela beleza, pelo encanto. Ela se aproximava servilmente, como um vassalo se acerca do seu senhor. Disse a serpente à mulher: vendo-vos passeardes por entre os jardins, atentei à vossa beleza e ao vosso gracioso andar como o de uma gazela. Isso é para deixar qualquer mulher, mesmo no termo bem atual, né? Arriada, né? Bem arriada. A mulher andando, quando viu aquela beleza, ouviu: vendo-vos passeardes. Olha só a linguagem. Por entre os jardins, atentei à vossa beleza e ao vosso gracioso andar, como o de uma gazela. Dizendo isso, enfatizou Simão: o réptil deixou mostrar sua língua trissulca, maculando o seu formoso aspecto. Língua trissulca é uma língua que se desdobra em 3 pontas. Quando a serpente falou, a língua saiu e ela viu uma língua estranha. Um arrepio percorreu a coluna cervical da presa. Quem é a presa? A mulher, que meio confusa sentia uma espécie de medo e atração. Sabe quando você sente medo e atração ao mesmo tempo? Algo que magnetizava e repulsava ao mesmo tempo. Enfim, a sedução venceu o temor. Afinal, o que era uma língua em face do todo perfeito, do belo, do encantador? É certo que o pequeno órgão dissonava do restante, mas como o homem pouco se importa com a língua, basta a beleza com que o exterior ilude.
As palavras da serpente, continuou Simão, penetraram profundamente o coração da mulher, que já se via completamente enredada ao simples elogio do querubim caído. Não sabendo, entretanto, de quem se tratava, perguntou-lhe a mulher. Página 70. Perguntou-lhe a mulher: falas em verdade que sou bela, ou procuras enganar-me? Respondeu o dragão: bela para vós é pouco, ainda mais se vislumbrasseis o que ainda podeis ser. Já vos imaginastes semelhante ao Altíssimo? Perguntou a mulher: mas como pode ser isso? Interessante que essa expressão, como pode ser isso, essa pergunta, foi a mesma pergunta que Maria, lá no Evangelho, fez para Gabriel. Quando Gabriel disse: tu serás a mãe do Altíssimo, ela disse: mas como pode ser isso? E então Gabriel respondeu: o Espírito do Senhor te envolverá, não é? Então a mesma pergunta, isso para linkar a entrada do pecado e a entrada da salvação, fazendo um diálogo, para que o leitor sempre possa fazer essas relações, né? Perguntou a mulher: como pode ser isso? Disse a serpente: vede este fruto, tomai-o, comei-o agora e sereis como Deus. Não acrediteis no que vos disseste o Criador. Se o comerdes, não morrereis. Deus sabe que comendo-o, sereis como Ele é. A mulher, continuou o teólogo, a mulher, estendendo a mão, tomou o fruto e o comeu. O homem que estava à sua procura, aproximando-se, a viu possuída de uma sedução jamais vista. Ou seja, a mesma sedução que a mulher teve quando viu a serpente, agora o homem, quando vê a mulher, se vê por ela seduzida, como ela esteve seduzida pela serpente. O homem que estava à sua procura, aproximando-se, a viu possuída de uma sedução jamais vista. Ela, olhando-o obliquamente, como olhava a serpente para ela, como ela agora olhava para o homem, do mesmo modo, a mulher, ela, olhando-o obliquamente, envolveu-o em seus braços, enroscando-se nele, como a serpente na árvore se enroscava. Suas madeixas são os seus cabelos, suas madeixas com cheiro de pecado embriagaram o marido, cujos olhos viam sair da garganta da mulher uma espécie de cauda, que segurando o fruto, pô-lo na boca do homem. Um misterioso encanto enchia o lugar, de sorte que mesmo vendo o rosto de sua amada desfigurado, sem dizer uma palavra, recebeu também o fruto e o comeu. Comendo, ambos se tornaram cegos. Qual que é o tema do nosso livro? Tema geral? Cegueira, não é? Comendo, ambos se tornaram cegos, e olhando para si, viram a sua nudez. A serpente, por sua vez, tomando vôo, afastou-se, deixando soltar uma estridente gargalhada. Do alto, contemplava agora o casal, confuso, tomado de medo, que procurava um lugar para se esconder do Criador. Sabiam eles, prosseguiu Cirineu, como nós também sabemos. Sabiam eles, prosseguiu o Cirineu, como nós também sabemos, sabiam eles, prosseguiu o Cirineu, como nós também sabemos que o Deus Santo não pode olhar a desobediência sem irar-se. A cólera do Eterno suscita a vingança contra os transgressores, porque a sua justiça não pode suportar
o mal. Já ouviram isso em algum lugar? Muitas vezes. Eu vou ler de novo. Sabiam eles, prosseguiu o sirineu, como nós também sabemos, que o Deus Santo não pode olhar a desobediência sem irar-se. A cólera do Eterno suscita a vingança contra os transgressores, porque a sua justiça não pode suportar o mal. Eis a razão porque naquele momento a terra se encheu de espinhos e abrolhos, e com todas as suas filhas o pecado entrou no mundo, como também entrou a morte, passando assim a todos os homens. Um pouco mais, e o primeiro casal sentiria a indignação do santo recair sobre eles. Por isso, procuravam justificar-se do seu ato, ora acusando-se mutuamente, ora unindo-se para a produção de uma veste que pudesse disfarçar sua condição e iludir o Criador. A queda de nossos primeiros pais afetou toda a criação, de modo que já não se podia perceber mudanças nas coisas criadas. Desculpe-me, queridos, eu acho que eu coloquei uma palavra aqui. Os irmãos me perdoem, mas assim, eu fiz um exame de vista e eu fui receitado um óculos para mim. Eu comprei o óculos, mas eu não me acostumo com ele. Na verdade, nem sei onde é que ele se encontra uma hora dessa. Então, aí às vezes acaba embaraçando, tá? Mas eu vou fazer assim, que vai melhorar um pouco. A queda de nossos primeiros pais afetou toda a criação, de modo que já se podia perceber mudanças nas coisas criadas. O sol do meio-dia secou algumas flores, que outrora enchiam o jardim de perfume e beleza. As folhas com que foram feitas vestes para o casal murcharam, deixando mostrar suas vergonhas. Por detrás da árvore onde se escondia, viu Adão um lobo perseguir um cordeiro e devorá-lo. Uma lágrima lhe rolou na face ao contemplar aquela cena, e a culpa lhe encheu o coração. Chegada a tarde, não houve o culto habitual. O homem fugia de Deus, e os animais, uns intocados, outros dispersos, não encontravam razão de alegria. Um funesto sentimento enchia o horto, que a esta altura só lhe restava o nome de paraíso. As delícias se transformaram em absinto, o riso em dor e a alegria em lágrimas. A costumeira e suave brisa vespertina tornou-se violenta, soprando agressivamente a face do homem caído, na medida em que este se afastava pouco a pouco do centro do jardim em busca de esconderijo. Quanto mais se afastava para o interior do Éden, a terra outrora fértil ia se transformando num verdadeiro vale de sal, num torrão inóspito, salgado, inabitável. O dia entenebreceu, caiu a noite, e o coração do prófugo casal foi inundado de pavor. De repente, da escuridão se fez ouvir a voz do Senhor, que lhes chamava dizendo: Adão, Adão, onde estás? Acaso comeste do fruto da árvore que eu ordenara não comesses? E sem poder mais se esconder, faltando-lhe as palavras, respondeu o homem: sim, Senhor, mas foi a mulher que me deste, que me seduziu, e eu caí. Esta, por sua vez, culpando a serpente, procurava se desvencilhar do corpo escorregadio da víbora que por entre seus pés passeava. Então o Senhor Deus pronunciou sentença contra a terra, contra a mulher, contra a serpente e contra o homem. E tendo posto querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida, expulsou-os do jardim. Os dois, tomando uma estrada sinuosa, partiram sem rumo, enquanto o frio daquela primeira noite sem Deus lhes enrijecia a face. Um homem caminhando na escuridão, só os dois, com medo, com frio,
aquele vento frio no rosto, a face enrijecida. Palavras de quem isso aqui? A visão de quem? De Simão, o teólogo judeu que legou ao cristianismo a mesma visão. Mas interrompeu o centurião. O centurião interrompeu a conversa. Mas onde está o amor desse Deus, que se diz bondoso, ao tratar inexoravelmente suas criaturas, sem lhes dar a chance de arrependimento? Que os deuses gregos sejam desprovidos de benevolência, em razão de serem muitos, e de cada um ser dotado de apenas um ou dois atributos, compreende-se. Mas esse de quem fala ser único, em quem supões habitar todos os ricos atributos da divindade? Ou seja, tudo bem que os deuses gregos não tenham piedade, né? Porque afinal, como eles são muitos os deuses, e cada um deles é dotado de um atributo, tudo bem. Agora, e esse Deus a quem você chama de único, não dar ao homem a chance de arrependimento, ou agir inexoravelmente contra suas criaturas, não dá para entender. Eis aqui, retrucou Simão, o grande fim da história. Algo deixei de relatar-vos, aguardando esta vossa interpelação. Sabia de vossa acusação contra o benévolo Deus. Por isso, com o fim de enfatizar a sua caridade, esperei pela vossa exprobração, surpreender-vos-ei com tamanha manifestação de amor. Ele agora vai mostrar o amor de Deus. Havendo Deus pronunciado as sentenças, estando o homem ainda no jardim, mandou que lhe trouxessem um borrego. Quem sabe o que é um borrego? É um cabritinho tenro. Até 1 ano de idade é borrego. Havendo Deus pronunciado as sentenças, estando o homem ainda no jardim, mandou que lhe trouxessem um borrego. Vocês viram que a narrativa ela foi e voltou? A narrativa ela foi e já mostrando o homem expulso do jardim. Isso porque, de acordo com Simão, ele deixou de narrar um momento importante dentro do jardim, que ele aguardava para falar somente depois da interrogação de Drusos. Ou seja, ele pensava assim, ele pensou espertamente: eu vou contar até a expulsão, quando Drusos me questionar, eu volto ao Éden para falar a cena de amor, que seria como uma carta guardada na manga. Havendo Deus pronunciado as sentenças, estando o homem ainda no jardim, mandou que lhe trouxessem um borrego. Antes que Adão o buscasse, apareceu um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que, desvencilhando os chifres presos aos arbustos, voluntariamente veio andando em direção a um altar de pedras preparado para a ocasião. Lembra aquela cena de Abraão, quando Deus fala: não mates o teu filho? Ele está com o cutelo levantado, e aí ele, olhando para o lado, ele vê que tem um cabrito preso com os chifres nos arbustos. Então a cena é bem semelhante, há uma relação aqui. Então veja que é dito que antes que Adão o buscasse, apareceu um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que, desvencilhando os chifres presos aos arbustos, voluntariamente veio andando em direção a um altar de pedras preparado para a ocasião. O Senhor ordenou que lhe atassem as patas dianteiras e traseiras. Sem compreender a ordem, providenciou Adão uns cipós e, amarrando-lhe os apêndices, deitou o animal, que sem nenhuma relutância reclinou a cabeça sobre a penha. Um fogo caindo do céu chicoteou um rochedo próximo, arrancando-lhe uma lasca afiada, como no dia em que a lei foi escrita em tábuas de pedras e dada a Moisés no Sinai. Essa relação é muito importante, porque o que está sendo narrado aqui, na perspectiva de Simão, é que Deus vai exercer um juízo sobre o cordeiro. Vocês já estão prevendo isso.
cordeiro separado para sofrer a morte no lugar do homem, né? Então, quando Deus fala, preparai-me o cordeiro, Adão prende as patas dianteiras e traseiras, o cordeiro é colocado sobre uma pedra, e aí precisaria de um cutelo para cortar. Aí um fogo, assim como no Sinai, tem a ideia de fogo, que como um raio caindo sobre uma montanha de pedra, arranca uma lasca da penha, da pedra, que cai diante de Adão como um cutelo afiado. Essa imagem para relacionar o momento da morte do cordeiro no Éden, segundo Simon, e o dia em que Deus deu as tábuas da lei para Moisés, ela é muito importante. A ideia de Simon em relação ao que acontece no Éden, ela provém da ideia que ele tem do Deus do Sinai, o Deus da lei, o Deus, entre aspas, da justiça, fecha aspas. Então um fogo caindo do céu chicoteou um rochedo próximo, arrancando-lhe uma lasca afiada, como no dia em que a lei foi escrita em tábuas de pedras e dada a Moisés no Sinai. Um cutelo ainda fumegante caiu aos pés do homem, o qual recebeu a ordem de decepar a garganta do inocente cordeiro. Este acontecimento já preconizava a aliança do Sinai, unindo-os a lei e a transgressão do Éden num só evento. Adão, isto é, homem e mulher, ambos, segurando o alfange, a lâmina, o cutelo, receavam obedecer a ordem do Altíssimo. Deus ordenou que era para eles decepar a garganta do animal, e eles segurando, pensavam, e agora? Deus está mandando, mas que coisa é essa? Que coisa estranha é essa? Eles receavam, não é? Adão, segurando o alfange, receava obedecer a ordem do Altíssimo, mas a voz do Eterno, como de trovão, estrondando num jardim, bradou dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Não sabíeis que o salário do pecado é a morte? Agora, pois, levantai a lâmina e feri o animal, para que se cumpra a justiça e a minha ira seja aplacada. Vós ofendestes o meu coração, transgrediste a minha lei, maculastes a minha santidade. Não havia eu de exigir reparo, fazendo-vos derramar o vosso próprio sangue? Ou pensais que a minha justiça pode ser escarnecida sem que haja paga? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A vossa sorte, entretanto, encontra-se no meu amor, irmão gêmeo da justiça. Em razão da minha graça, outro morrerá em vosso lugar. Este que sobre a pedra, imaculado e sem culpa, aguarda o sacrifício, será o vosso substituto. Somente assim poderei cumprir, sem prejuízos, o rigor da lei e os reclames do amor. O perdão que hoje a vós concedo é devido à condenação deste. Afinal, minha santidade clama por justiça, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vocês viram quantos textos bíblicos tem aqui dentro? Todos arranjados dentro de um discurso para defender uma visão. Assim poderei, muito obrigado Pedro, assim poderei a um só tempo derramar minha ira e manifestar o meu amor. Interessante é que assim poderei a um só tempo, no mesmo momento, derramar a minha ira e o meu amor, e manifestar meu amor. Quem há então de me julgar quanto à falta de impunidade? E aí eu quero pedir aos irmãos que risquem esse falta, né? Porque se é falta de impunidade, então significa que há punidade, né? Então seria: quem então há de me julgar quanto à impunidade ou indulgência? Não, impunidade é não punição. Então, quem pode me acusar de não punir alguém? E não falta de não punir. Perfeito?
a falta. Quem há então de me julgar quanto à impunidade ou indulgência? Pelo contrário, nisto todos verão que a justiça e a misericórdia se beijam, e o meu nome será glorificado. Vamos, descei o cutelo, fazei jorrar o sangue, e assim cumprireis o meu direito. Lágrimas banhavam o rosto de Adão. Sob a folha mirrada de suas vestes improvisadas, batia forte o seu coração, saltando do peito quase a explodir. Ajoelhados diante do altar, com os olhos fechados e as mãos trêmulas, baixaram a faca no pescoço do animal. Um esguicho de sangue brotou da goela do cordeiro, que sem balido algum, depois de contorcer-se por um breve tempo, morreu. Adão não se conteve, e agarrando nos braços o corpo ainda quente do cordeiro, chamava-lhe de volta à vida. Inútil, o fôlego de vida já não estava na vítima. E voltando-se para o Senhor, perguntou-lhe o que havia acontecido. Deus então lhe respondeu, explicando-lhe acerca da morte, e disse ser assim necessário para que eles pudessem viver. Disse Deus: da mulher nascerá um varão que há de esmagar a cabeça da serpente. Ele lhe esmagará a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. O homem, olhando para a mulher com os olhos molhados de lágrimas, disse: Shavá, que quer dizer tu vais viver. Desde então a mulher passou a ser chamada de Eva. Shavá é Eva, mãe de todos os seres viventes, ou literalmente vivente. Ou a ideia é tu vais viver, porque o medo de que ela fosse morrer, sobretudo pela responsabilidade dela muito maior, agora diante do sacrifício ele fala: você agora vai viver. Eva, né, vivente. Entretanto, continuou Simão, seria necessário aguardarem o cumprimento de tal promessa. Enquanto não viesse o Messias, haveriam de ser errantes e peregrinos numa terra deserta. Comeriam o pão que a serpente amassou com a cauda, e beberiam das amargas lágrimas do desespero. Seus filhos conheceriam a maldição da culpa e do pecado. Enfermidades haveriam de consumir-lhes o corpo, a dor lhes tiraria o sossego, e a morte lhes acompanharia do berço à sepultura. Todos os seus dias seriam trevas, até que a luz resplandecesse sobre eles. Saindo eles do jardim, só um detalhe, essa descrição aqui toda de Simão é a que vocês naturalmente têm? Ou já tem uma outra concepção? Só para eu poder entender. Tem? A história que ele está contando é a que os irmãos entendem, né? Até então, prevalecente. Não, só para eu poder sentir aqui a situação. Eu percebeu como a gente vai andar nesse caminho. Saindo eles do jardim, página 77, tão logo foram expulsos, as trevas os envolveram completamente, e apenas uma centelha de esperança iluminava os seus corações. A promessa acerca do descendente servia-lhes de luz para os seus caminhos. Seus pés, entretanto, vacilavam entre a esperança e a desilusão. Quando uma lágrima rolava dos olhos de Eva, Adão as enxugava, dizendo: tu és vivente, de ti nascerá o Salvador. Aquela primeira noite foi terrível, continuou Simão, com certo tom melancólico. Os uivos e passadas de animais próximos lhes enchiam de pavor. O pio da coruja se lhes soava agourento. O frio lhes queimava os ossos. O choro durou a noite inteira, como se fosse uma eternidade. Mas logo pela manhã, o sol trouxe um raio de esperança. Vestidos da pele do cordeiro imolado no Éden, lembraram-se do único caminho de expiação da culpa.
vestidos da pele do cordeiro imolado no Éden, lembraram-se do único caminho de expiação da culpa. Então preparou Adão um altar de pedras numa planície e buscou um cordeiro para a imolação. O primeiro culto fora dos portões do Éden ou do jardim foi regado com sangue. Desde então, o rito do sacrifício tornou-se o centro da adoração ao Eterno. Certa vez, há alguns anos e milhas do Éden, Adão conversava com seus filhos, Caim e Abel. Contou-lhes acerca daquele dia em que, traídos pela serpente, venderam sua felicidade ao preço de um fruto proibido. Explicou-lhes os motivos das aflições que agora os consumiam. O filho mais moço, Abel, olhava-o com olhos de interesse pela matéria, interrogando-o de tempo em tempo acerca de cada detalhe do episódio. Quando ouviu sobre o significado do sacrifício que faziam a cada semana, sorriu com os olhos molhados de lágrimas, gritando: Maranata! Ou seja, vem, Senhor, né? Vem, que o Messias venha. A esperança pela vinda de um Salvador lhe encheu tanto o coração que Abel tornou-se pastor de ovelhas, vindo a ser o pai da ovinocultura. Sabia que o caminho da expiação era o caminho do sacrifício. Por isso passou a cuidar do rebanho de Deus, fonte de sangue e redenção, para que nunca lhes faltasse o perdão. Grande lhe foi o dia em que ofereceu ao Criador o seu primeiro e único holocausto. Morto em razão de sua fé, Abel tornou-se o primeiro mártir da história. Desde então, uma linhagem de adoradores se seguiu, passando por Sete, Enos, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, até que vindo Moisés nos entregou os oráculos santos de Yahvé, a lei cerimonial que nos ensinou todas as espécies de sacrifícios, suas aplicações e finalidades. Construiu-se então o tabernáculo no deserto e posteriormente o templo em Jerusalém, lugar onde Deus habitava e recebia as oferendas. Os sacerdotes estabelecidos alimentavam nossas esperanças. De ano em ano subiam todos os hebreus a Jerusalém, de onde quer que morassem, a fim de celebrarem o Yom Kippur, que seria o dia da expiação. Este era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, na presença de Deus, levando consigo o sangue do sacrifício, aplacando a ira do santo. O dia do perdão, paradoxalmente, era um dia de assaz tristeza. O medo se infundia em todos os corações, mesmo de mulheres e crianças. Como no dia da promulgação da lei no Sinai, o povo em volta do templo temia não ser aceito pelo Altíssimo. O aguilhão da lei estava sempre apontado para os pecadores, em constante ameaça contra os impenitentes. Por séculos esperamos pelo cumprimento deste dia. Que dia? Em que o verdadeiro cordeiro haveria de ser imolado. Este dia. Lembre-se que Simão está aqui falando com Drusos e Ioannes. Eles estão diante da cruz e ele fez todo esse percurso desde a criação do homem, a queda do homem, passando por todos os patriarcas, por Moisés, pelo tabernáculo, pelo templo, pelo Yom Kippur, que é o dia da expiação, que todos os anos acontecia. E ele diz, portanto, por séculos, então passaram-se séculos, esperamos pelo cumprimento deste dia, dia em que o verdadeiro cordeiro haveria de ser imolado. Então ele está apontando para este momento em que Cristo está crucificado. Fala para os dois, olha, este dia que olha para o cordeiro verdadeiro aí na cruz. Então por séculos esperamos pelo cumprimento deste dia em que o verdadeiro cordeiro haveria de ser imolado.
Se bem que os tempos pós-exílicos, em razão da degradação de nossos líderes, apagaram do coração de muitos essa expectativa, de sorte que nem sequer nos dias atuais pensam no Messias sofredor. Esperam por um Messias rei, capaz de dominar os inimigos e promover o Estado de Israel. Esqueceram-se da lei de Deus, que exige o cumprimento da justiça divina. E posto que realizem cotidianamente os sacrifícios, veem-nos como tendo um fim em si mesmos. Esqueceram-se as palavras dos profetas, que os advertiram contra a hipocrisia e contra o mecânico culto meramente ritual. Para a maioria de nós, os sábados, as ofertas, as festas, já não apontam profeticamente para a realidade de um Salvador, que hoje, aqui no Calvário, se cumpre diante de nossos olhos. Neste dia, que dia? Da crucificação. Página 80. Neste dia, o Deus do Sinai derrama sobre o seu Filho a sua ira, como hoje podeis ver. Olhai para o crucificado e vede. As trevas que agora cobrem a terra são a manifestação da cólera divina contra os pecadores, e que em justiça se derrama sobre o Cristo inocente. Eis o verdadeiro Cordeiro de Deus, de quem o santo esconde o rosto, fazendo-o sofrer no lugar dos transgressores. Sua indignação logo será aplacada, e os pecadores encontrarão nele propiciação. Falava ainda Simão, quando da cruz bradou o unigênito de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Simão arrepiou-se e, como quem via nestas palavras a confirmação do que acabara de dizer, declarou: a própria providência acabara de dar testemunho do que vos digo. O pai neste momento abandona o seu filho em sinal evidente de sua ira e indignação contra os pecados de nós todos, que agora recaem sobre o crucificado. Ei-lo como um maldito, um ferido de Deus por causa das nossas transgressões. A justiça do Altíssimo está sendo cumprida, a lei está sendo satisfeita, a santidade divina vindicada, a sua cólera aplacada, a glória de Deus devolvida ao homem. A paz entre Deus e os homens renasce neste terrível espetáculo em que a justiça e a paz se beijam. Ioannes, que não tirava os olhos de Drusos, procurando ver-lhe a reação, percebia em seu semblante o descrédito que este dava ao discurso de Simão. O próprio discípulo amado não podia consentir na interpretação que o exegeta Cirineu dava das Escrituras. Depois de andar com o Messias por 3 anos e meio, Ioannes aprendeu o Evangelho na sua mais pura essência. Quando deitava sua cabeça no peito de Jesus, como costumava fazer, ouvia suas palavras brotar diretamente do coração, sem interferência ou mediação alguma de instituições, ou de escribas, ou de tradições, ou de filosofias, ou de rudimentos do mundo. Ioannes conheceu a Deus, não por intermédio das interpretações judaizantes da lei dos profetas, mas pela própria manifestação em carne daquele que é desde o princípio. Bem, daí vocês perceberam que Ioannes fez toda uma demonstração, toda uma defesa, uma apologia do modo como ele via o significado do Cristo crucificado. Eu disse Ioannes? Desculpe-me. Nós vimos como que Simão fez toda uma apologia, uma defesa ao modo como ele via a crucificação. Começando lá no Éden, da criação do homem, demonstrando as belezas e a perfeição da criação, a queda e a necessidade de um sacrifício para aplacar a ira divina e satisfazer a sua justiça. E ele fez uma defesa, se vocês perceberam, toda baseada em versículos da Bíblia. É porque neste livro eu não coloquei referências bíblicas.
Depois achei que seria bom colocar pelo menos aquela notinha, aquele númerozinho, e remeter ao final do capítulo para o leitor verificar na escritura, né? O próximo livro já está sendo escrito, eu trago essas anotações todas, né? Mas deve ter aqui nesse discurso uns 15 textos bíblicos defendidos por Simon. É uma visão a partir das escrituras e a partir da interpretação que todo o judaísmo deu acerca da criação do homem, da queda do homem, culminando na morte de Cristo. Lógico que, como o próprio Simon disse, o final da sua defesa não corresponde ao judaísmo, a visão do judaísmo que não creu na morte de Cristo, como o Simon cria que ali era o cumprimento da morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, né? De todo modo, esta é a visão tradicional que, a partir da ideia da criação e queda vista pelo judaísmo, foi então recebida pelo cristianismo e agora é aplicada em defesa da sua redenção, da redenção do homem, essa visão acerca da morte de Cristo. Sobretudo a ideia de um Deus irado, incapaz de perdoar sem que haja o pagamento. Perfeito? Quem ler, ou quem lesse até aqui esse livro, já ficaria satisfeito. Mas a ideia é que esta é apenas uma visão. Temos ainda que ver o que dirá Drusos e o que dirá, sobretudo, Ioannes. Sim, por isso o título é a cosmovisão judaico-cristã. Ou seja, o cristianismo herdou essa perspectiva a partir da visão que os judeus têm da criação e queda. E aí, adicionada à morte de Cristo, fez todo esse quadro discursado e defendido por Simão. Vamos seguir. Página 83. Capítulo 11. Veja o título: o lado obscuro e irrefletido da cosmovisão judaico-cristã. Então, essa visão tem um lado obscuro e irrefletido. Irmãos, em nome de Jesus, olhem para mim antes que eu leia algo aqui. Talvez o nosso grande problema, quando eu digo nosso, me refiro aos homens em geral, sobretudo nós, homens brasileiros cristãos, seja a falta de reflexão e, sobretudo, um medo implantado desde a época da Idade Média, o medo de questionamento. A pessoa tem medo de trazer algum questionamento e, com isso, como é ensinado muitas vezes, pecar contra Deus. Há uma tendência natural, isso foi ensinado ao longo de quase 1800 anos, ou 1700 anos, toda a Idade Média, até os dias atuais, a ideia de que você não pode questionar a Deus. E eu concordo que nós não devemos questionar a Deus. Lógico, Deus não pode ser questionado por uma criatura. O problema é que quando dizem que você não pode questionar a Deus, eles estão dizendo que você não deve questioná-los, questionar o homem, questionar os líderes, questionar a teologia que os homens criam. Ou seja, eles falam, se você questiona o seu pastor, ou se você questiona a teologia ensinada, eles dizem, você está questionando a Deus. Mas não é isso. Temos que separar. Deus não pode ser questionado, Ele é o eterno. Agora nós devemos questionar aquilo que dele nos falam. Mas não é questionar com desordem, com rebelião, não é? Com desrespeito, com falta de amor. Não é isso. É um questionar como quem sinceramente e humildemente deseja entender algumas coisas. Irmãos, se os crentes hoje começassem a perguntar, a questionar, a refletir, as coisas seriam diferentes. O problema é que as pessoas aceitam cegamente o que dizem, não sabem a origem daquele pensamento, e tem aqueles que ensinam como sendo homens de Deus infalíveis, acatam suas ideias e pronto. Mas quantos, porventura,
começarem a refletir em oração, sobretudo lendo profundamente o Novo Testamento, vai perceber que existem muitas coisas mal explicadas, muitas coisas que não têm harmonia com aquilo que Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Não pode haver num pensamento divino nenhuma contradição. Então, infelizmente acontece assim, as pessoas, até acontece aqui conosco, a pessoa passa aqui conosco tantos anos, 10 anos, 20 anos conosco, ouvindo, estudos e mais estudos, né? Conferências, estudos nas quartas, simpósio, já fizemos um simpósio na igreja. As pessoas têm acesso diretamente a nós, constantemente. De repente vem uma pessoa, fala algo, semeando uma dúvida na mente da pessoa. A pessoa, ela recebe aquela dúvida que foi semeada como uma verdade absoluta, e às vezes sai e nem nos procuram para saber, para ouvir, para entender. Estranho isso. Nós devemos ser pessoas que perguntam, que querem saber, que querem compreender, e que não se deixam levar por meros argumentos isolados. Nós temos que ser como aqueles judeus bereanos, de que Paulo fala que eles ouviam atentamente, examinando a cada dia as Escrituras, para saberem se as coisas eram de fato daquela maneira. Então é importante que nós desenvolvamos essa característica, né, de sermos profundamente críticos, com amor, com acolhimento, sem desprezo, sem rebelião, mas assumindo o nosso papel de seres pensantes, para que a sua fé seja sólida. Amém, queridos? Vamos prosseguir aqui no capítulo 11, página 83, falando sobre o lado obscuro e irrefletido da cosmovisão judaico-cristã. Antes que Ioannes se pronunciasse, pois sentia uma comichão na língua, Drusos mais rapidamente se manifestou dizendo. Então Ioannes ia falar, mas Drusos foi mais rápido e entrou no discurso dizendo: segundo tuas próprias palavras, Simão, o teu Deus não passa de um déspota, caprichoso e implacável. Sua maldade e tirania claramente se revelam em cada passo dessa história. Minha abdicação da fé de meu povo, está aqui falando um centurião, um romano, portanto está falando da abdicação da fé dos gregos ou dos romanos, né, em relação aos deuses. Minha abdicação da fé de meu povo tem seus fundamentos na razão, que não pode admitir deuses semelhantes a homens. Em verdade, não conhecendo os homens a divindade, criaram para si deuses, horríveis reproduções de seus próprios corações decaídos. Isso ocorreu com todas as civilizações que vieram antes de nós, desde as mais remotas até os dias atuais. Os deuses egípcios, assim como os assírios, babilônicos, gregos, romanos, são todos meros espectros plasmáticos, fluidos da imaginação humana. Vejo que o Deus judaico não foge a essa regra. Ou seja, ele está comparando o Deus de Simão com os deuses gregos, egípcios, romanos, assírios. Por que será? Ele tem que explicar por que ele acha isso. Isto digo não sem razão. A lucidez não pode admitir um Deus caprichoso, que proíbe o comer um simples fruto sem razão de ser em si mesmo, que fosse uma maçã ou qualquer outro, apenas para exigir fidelidade de suas criaturas. Este é o primeiro ponto que o Drusos aponta. Ele diz: bem,
se porventura o Deus, conforme você anunciou, conforme o Simão anunciou, proibiu o homem de comer um fruto sem nenhum motivo aparente, apenas para testar a fé ou testar a obediência, seria mais ou menos assim. Digamos que o Cadmo e a Nayana tenham um filho. Digamos que Deus lhes deu um filho, nasce uma criança, e depois em seguida vem um outro. Então, duas criancinhas, uma de 3 aninhos e a outra de 1 aninho e meio. E aí então o Cadmo, conversando com a Nayana, fala: pois é, nós temos que saber se esses meninos são mesmo obedientes ou não, se eles estão dispostos a serem filhos obedientes ou não. Façamos o seguinte: vamos colocar uma idade um pouquinho mais avançada, uns 5 aninhos e outro com 4 aninhos. Aí coloquem ali um pão sobre a mesa, um bolo confeitado sobre a mesa, uma fatia de bolo. Chama os dois e fala assim: olha, filhinhos, nós vamos sair de casa, vamos dar uma volta para resolver uns problemas, mas veja bem, aqui em casa tem frutas, tem comida, tem tudo, de tudo vocês podem comer. Agora é o seguinte, olha, vocês estão vendo esse bolo aqui? Não comam esse bolo. Mas o que tem esse bolo? Não, é um bolo. Podia ser uma torta, podia ser um pão, não importa o que seja, o importante é que vocês não devem comer esse pão. E se vocês comerem esse pão, terei que expulsá-los de casa pela desobediência, e depois de tanto vocês sofrerem, vocês terão que morrer. Ou, sendo um pouco mais dramático, como alguns dizem explicitamente, farei eu um caldeirão de fogo e enxofre e vou colocá-los dentro queimando em razão da desobediência. Aí Nayana fala assim: mas Cadmo, para que isso? Não, eles têm que ser obedientes. Para eu saber se eles são obedientes, eu tenho que fazer, tem que ter uma situação prática. Imagine só se eles fariam isso. Fariam? Olha o que Drusus fala: a lucidez não pode admitir um Deus caprichoso. Ou seja, ele está dizendo que a primeira característica seria o quê? O capricho. Mas por que isso? Não, é porque eu quero saber, eu quero ver, eu quero testar. É um mero capricho, não tem uma explicação lógica. Não teria uma explicação, não é? Lógico, se houvesse um veneno naquele alimento, não, é porque tem um veneno. Mas não, é apenas um teste. Até como se Deus não soubesse, né, amados? É uma leitura tão rasa que a ideia que se dá é que Deus não sabia de nada. Se Deus tem que testar, então Ele não sabia. Quando é que a pessoa faz um teste com algo? Não é quando ele não sabe qual o resultado? Perfeito. A lucidez não pode admitir um Deus caprichoso, que proíbe o comer um simples fruto, sem razão de ser em si mesmo, que fosse uma maçã ou qualquer outro, apenas para exigir fidelidade de suas criaturas. Quando um Deus exige, ou melhor, quando um Deus justo exige algo, não o faz certamente movido por mero capricho, mas por motivos justificáveis, que colocam em risco a ventura de sua criação. Pai algum exigiria de seus filhos algo que não tivesse razão de ser, senão para impor a sua tirania. Se o fruto, como bem disseste, era como qualquer outro, não possuindo nenhum elemento que pudesse trazer dano ao homem, por que exigir abstinência sem nenhuma causa, nenhuma explicação plausível? A gravidade de tal atitude se acentua quando se impõe tão trágica consequência: se comerdes deste fruto, certamente morrerás. A incompatibilidade entre a transgressão da ordem e o dano decorrente sugere profunda injustiça, não sendo justificável tamanha sentença. Então nós temos 3 coisas. Primeiro, veja aí no seu livro, nós teríamos o capricho, perfeito? Em seguida, quando diz: quando um Deus justo exige algo, não o faz certamente movido por mero capricho, mas por motivos justificáveis que colocam em risco a aventura de sua criação. Veja,
pai algum exigiria de seus filhos algo que não tivesse razão de ser, senão para impor a sua tirania. Então ele acusa o Deus judaico de caprichoso e de tirano. Ou seja, é uma exigência pela mera exigência. É assim e ponto final. Porque um tirano é assim que procede. Mas por quê? Não, é por isso. Ponto final. E no finalzinho diz: a gravidade de tal atitude se acentua quando se impõe tão trágica consequência: se comeres desse fruto, certamente morrerás. Ou seja, a incompatibilidade entre a transgressão da ordem e o dano decorrente sugere profunda injustiça, não sendo justificável tamanha sentença. Então ele acusa de capricho, de ser caprichoso, tirano e injusto. Porque até os homens, sendo eles caídos, na hora de estabelecer uma sentença por um mal que fora realizado por alguém, eles procuram dosar a pena ao crime, não é? Não tem a dosagem da pena para cada ato ilícito ou para cada crime cometido. Não existe uma dose para que não se exagere na punição. Drusus ele ressalta que a pena é maior do que o crime. O que aconteceu? Não, comeu um fruto. Qual é a pena? Morte eterna. Não fica equilibrado. Bem, pelo menos embora o Drusus aqui não tenha noção nítida da verdade, mas ele está o quê? Refletindo o quê? O lado obscuro daquela visão. Ou seja, ele consegue perceber na defesa de Simão a presença de um Deus caprichoso, tirano e injusto. Eu sei que para o religioso que não quer refletir, ele fala: não, eu não vejo nenhuma tirania, eu não vejo nenhum capricho e tampouco nenhuma injustiça. Eu falo assim: então tudo bem, já que você não vê, por gentileza, narre para nós a queda do homem em Gênesis 3. E após isso, me responda as seguintes perguntas. O que ele vai narrar? Deus criou o homem, foi o que o Simão fez. Criou o homem perfeito, tinha todas as árvores, todos os frutos. E Deus proibiu o homem de comer aquela árvore, daquela árvore central. Só uma árvore, ele podia comer de todas. Só tinha uma que não podia, Deus proibiu. Não é? Por quê? Não, Deus. Aí são várias as justificativas. Inclusive teve uma pessoa, salvo engano, alguém que escreveu um livro muito bom, por sinal, As Eras Mais Primitivas da Terra. Seria o G.H. Pember, um grande escritor em termos de cosmogonia, né? Que é um assunto acerca da criação pré-adâmica. Mas, salvo engano, num dado momento do tomo 2 desse livro, ele diz que essa árvore do conhecimento do bem e do mal seria o dízimo. Isso, seria o dízimo, ele fala, né? Ou seja, de tudo que você recebe, seria as árvores frutíferas. Você pode comer, mas do dízimo não pode tocar. No dia que tocar, certamente morrerás. Tem quem acredite nisso até hoje. Enfim, de todo modo, a despeito do que digam dessa árvore, eu pergunto para vocês, refletindo: não tenham medo de pecar contra Deus, porque você não está, na verdade, perseguindo a Deus, rejeitando a Deus. Você está na busca, como esses três, de saber quem é Deus. Essa é a grande questão que estamos trazendo. Vocês, em sã consciência, logo hoje, nos tempos que nós vivemos, em que vivemos no Estado democrático de direito, em que há leis diversas para conter toda sorte de injustiça, ou pelo menos uma boa parte delas, não é? Vocês conceberiam essa ideia? Imagina Deus dizendo para o homem: olha, está aqui a árvore, se comer já era, se comer morre. Mas o que é? Não, é obediência. Só obediência. Obedece e não morre. Simples assim. Não tem mais. Não quer morrer, obedeça. Já ouviram esse tipo de discurso?
Obedecer, ponto final. Exige-se das pessoas obediência cega, mesmo, entre aspas, a Deus. Na verdade, essa obediência é exigida aos homens, porque Deus não é assim. Pastor, mas você viu aí, tá? Você mesmo escreveu no livro O Discurso de Simão, tá cheio de textos. Calma. O Drusus está aqui, pelo menos colocando alguns pontos que Ioannes lá na frente vai ter que resolver esses problemas, porque aqui é um choque de duas visões. Simão viu do modo como vocês viram aqui no seu discurso, e agora Drusus está falando assim: não, eu não posso ver assim, eu vejo um déspota. Se o que você fala for verdade, eu vejo um Deus caprichoso, porque não tinha nenhum motivo para ele exigir isso. É uma exigência pela exigência, não tem justificativa. Um Deus, consequentemente, tirano, que ameaça matar por uma simples fruta. E um Deus injusto, porque a pena que ele aplica é maior do que o crime cometido. Vamos seguir. O vosso Deus judaizante, e isso é bom que os irmãos entendam que, para mim está muito claro que ele não está falando do Deus eterno, verdadeiro, criador. É o vosso Deus judaizante. Isso porque o judaísmo tem o seu próprio Deus, o cristianismo tem o seu próprio Deus, cada religião tem o seu Deus que eles criam para si. O vosso Deus judaizante, reflexo perfeito dos vossos escribas e fariseus, além de caprichoso e tirano, é sobretudo astuto. Olha, mais uma característica. Por que será astuto? O que ele quer dizer com isso? Pois conforme reza vossa literatura, sendo ele onisciente e por isso sabedor da queda do homem, arquitetou um perverso plano com o fim de matá-lo. Colocou no meio do jardim caprichosamente uma árvore qualquer, ordenou ao homem sem razão nenhuma a sua abstinência e o ameaçou de morte, sabendo do seu futuro. Ou seja, Deus sabia que o homem comeria do fruto, de acordo com a visão lá. Ele não é onipresente? Ele sabia como comeria, sabendo, colocou para matá-lo. Astuto, usou de astúcia. Sabe quando você tem raiva de uma pessoa e você quer pegar a pessoa numa cilada, e você trama contra ela e ela cai certinho onde você quer que ela caia? Você fala: ah, tá aí, te peguei, e agora? Seria mais ou menos isso. Deus, sendo onisciente, falou: vou colocar a árvore, eu na minha onisciência sei que ele vai comer, então ele vai comer, e eu sabendo, já tenho a sentença, vou criá-lo para matá-lo. Ó, vou criá-lo para matá-lo. Ele sabia de tudo. Por isso algumas pessoas falam assim: pastor, e se Deus não colocasse a árvore no jardim? São perguntas que alguém faz de vez em quando. Ô pastor, por que Deus, sabendo, ainda assim colocou? Bem, Drusus está rebatendo aqui essas ideias, né? Vamos seguir adiante. Com isso, página 85, acrescenta-lhe mais um vício. Nós já temos caprichoso, tirano, injusto, astuto, e com isso acrescenta-lhe mais um vício: o defeito de ser um Deus violento. Não atentando para nenhum outro meio de remediação, aliás, para um problema que nada significava, pois o fruto da árvore era somente um fruto, optou pela morte do transgressor, pena capital própria dos homens caídos, o que contraria o 6º mandamento da vossa lei e não combina com o caráter de um Deus de amor. Ou seja, Deus sabia de tudo, arquitetou tudo, e por fim tudo o que ele quer é a morte. Como os deuses pagãos, cuja ira só se aplacava com as hecatombes. Hecatombe é um sacrifício de 100 rés, de 100 cabeças de gado. É um grande sacrifício. Como os deuses pagãos, cuja ira só se aplacava com os hecatombes, a justiça do teu Deus não se satisfaz senão por meio de violência.
Ah, pastor, não é violência não. Não é violência? E o que Cristo sofreu foi o quê? Cuspe no rosto, tapa na cara, xingamentos, açoites. Pastor, mas isso é a consequência do pecado. Eu sei, mas não é violência? É o quê? Se não for violência, eu diria para você, já que não lê a Bíblia, assistir o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Lá você vai saber o que é violência. E não terá como sair de lá sem achar que é violência, né? Como os deuses pagãos, cuja ira só se aplacava com as hecatombes, a justiça do teu Deus não se satisfaz senão por meio de violência. Nisto se cumpre a velha máxima: a violência sofrida, que se paga com violência, gera um ciclo de violências. Em outras palavras, isso aqui é um pagão dizendo, hein? É um pagão. Deus teria sofrido uma violência da desobediência. Para resolver o problema da violência sofrida, ele age com violência sobre o cordeiro, que seja sobre o homem, que seja sobre o seu filho. Mas é violência que se paga com violência. E aí já seria suficiente você imaginar ou lembrar daquele texto em que diz: não pagueis o mal com o mal. Seria este mandamento somente para os homens? Ou Deus também está restrito a esse mandamento? Ou melhor, não dizer Deus restrito, não seria esse mandamento uma expressão daquilo que o próprio Deus é? Não estaria Deus também dentro desse princípio? Ou não seria a natureza divina de acordo e harmoniosa com o princípio que ele entrega ao homem? Nisso se cumpre a velha máxima: a violência sofrida que se paga com violência gera um ciclo de violências. Se aqui estou, diz o pagão centurião, se aqui estou na condição de algoz, cumpre-me os ossos do ofício. Entretanto, minha atual disposição de fé não condiz com a tradição de meu povo, que não vê outra saída para o extermínio do mal. Afinal, o mal não pode ser vencido com o mal, como não se pode vencer as trevas por meio das trevas, senão por meio da luz. Veja que o próprio pagão está bem melhor do que o Simão, porque o pagão que fala assim: olha, mesmo eu sendo um pagão, eu me abdiquei da fé dos meus pais, e eu não consigo ver como que se pode vencer a violência com violência. Não sei como se vence o mal com o mal, do mesmo modo que não se pode vencer as trevas com as trevas. As trevas só se vencem com a luz, o mal só se vence com o bem, o ódio só se vence com amor. Não há outro meio. O pagão está um pouco adiantado no pensamento. Muito bom. Prevendo a condição irreparável em vossa teologia. Então, no caso aqui, o soldado romano, né, dizendo para o Simão: prevendo a contradição irreparável em vossa teologia, as escolas judaicas procuraram remendar o equívoco, propondo a figura de um substituto. Acusação séria, hein, pessoal? Toca num ponto nevrálgico da fé cristã. Cristo, nosso substituto, tá? Então, aqui são palavras de um pagão. As palavras que este ministério defende, cabalmente, serão as palavras de Ioannes. Alguém pode me acusar de falar desse modo. Isso aqui é uma literatura. Isso aqui são palavras de um pagão. Assim como eu, Alexandre Rodrigues, agora eu falo de mim, concordo em alguns detalhes do que diz Simão, também concordo em alguns detalhes do que diz o soldado. Discordo muito de Simão, posso até discordar do soldado. A visão desse ministério será limpidamente expressa nos lábios e pelo discurso de Ioannes. Que isso fique claro para vocês. Prevendo a contradição irreparável em vossa teologia, as escolas judaicas procuraram remendar o equívoco, propondo a figura de um substituto. Usando o amor como uma máscara, buscaram dissimular a eiva da tirania e da violência. Todavia, o mal agrava-se ainda mais, quando com isso se revela a vulnerabilidade
da aparente caridade do vosso Deus, não sendo capaz de perdoar o homem pela força orgânica do verdadeiro amor, o Deus judaizante propôs um suposto perdão na condição de que outro lhe pagasse a dívida. Digo suposto ou suposto perdão, porque aquilo que se pleiteia, mesmo sendo de outro, como perdoa? Olha a ideia dele. Se alguém lhe deve algo, digamos que eu tenho uma dívida grande com o Aldair, e o Aldair fala: olha, pastor, eu sou uma pessoa muito cheia de amor, eu olho para você assim, eu sinto misericórdia de você, você tem uma dívida alta, e então, em razão do meu profundo amor e misericórdia, complacência, eu quero te dar uma boa notícia, eu vou te perdoar. Poxa, eu fico feliz, né? Ele fala: mas calma, mas não é só assim perdoar. Perdoando, como assim? Não, eu perdoo desde que o Gilmário pague para mim a dívida sua. E é alta, viu, Gilmário? Aí eu fico feliz, né? E o Gilmário paga a dívida, porque o Gilmário também me ama. Fala: coitado desse pastor velho sem futuro, eu vou pagar a dívida dele. Aí paga a conta. Aí eu pergunto: eu fui perdoado, minha conta foi paga, o Gilmário pagou, tudo bem, mas o Aldair perdoou? Perdoou? Ele pleiteia o pagamento, tem que ter, ué. Se não pagar, não tem perdão, ué. Não, mas é porque, não, mas aquilo que você perdoa, você nem lembra, não pleiteia, não busca. E o pior de tudo, se pagando o Gilmário a dívida para o Aldair, a minha dívida, eu só serei perdoado se eu aceitar que a dívida, o pagamento da dívida. Se eu falar não, ele, tendo recebido do Gilmário, vai me cobrar de novo. Ele vai receber duas vezes. O Gilmário pagou a minha dívida, mas porque eu disse não, então devolve. Vai me cobrar a dívida de novo? Não, eu pago, mas devolvo o que ele pagou. Seria mais ou menos essa ideia. Quando eu falo assim, porque eu sou bem dramático para falar, o povo vai: olha esse pastor como como é que fala? Quando a pessoa como ele é blasfemo, falando de Deus. Não, não é de Deus não, estou falando da teologia do Simon. E espero que vocês aguardem pelas palavras e discurso de Ioannes, seu coração ficar apaziguado. Calma, estamos encerrando. Não sendo capaz de perdoar o homem pela força orgânica do verdadeiro amor, o Deus judaizante propôs um suposto perdão na condição que outro lhe pagasse a dívida. Digo suposto perdão porque aquilo que se pleiteia, mesmo sendo de outro, como perdoa? Perdão condicional não é perdão. Tens um Deus fraco e dissimulado, que oculta as brechas de seu caráter com fingidas vestes de bondade. A violência contra o inocente, violência essa que procura se justificar em nome do amor. Assim este amor se manifesta como não amor, e a violência, fortalecendo-se ainda mais, pode agora agir em nome próprio ou em nome de Deus. Vocês entenderam isso aqui? Veja a história, veja o argumento. Esse Druso é um camarada inteligente, né? Olha o que ele está dizendo, ó. Tens um Deus fraco e dissimulado, que oculta as brechas de seu caráter com fingidas vestes de bondade. Ele se finge bonzinho porque está dando perdão, né? Mas veja o que diz: a violência contra o inocente, ou seja, o Cristo haveria de sofrer a violência, e o inocente. Violência é essa que procura se justificar em nome do amor. Não, essa violência é porque ele nos ama. Entendeu? Então, em nome do amor, violência. E uma vez que ele usou de violência em nome do amor, se a violência entra para o evangelho como uma coisa boa, nesse caso, aí fala:
assim este amor se manifesta como um não amor. Porque o amor causa violência, não pode ser amor. E a violência, fortalecendo-se ainda mais. Por que fortalecendo-se? Porque ela foi praticada em nome do amor. Pode agora agir em nome próprio, ou em nome de Deus. Então, em nome próprio, é a violência cometida como violência. E em nome de Deus? Não, Deus mandou matar porque Ele é justo. Você bateu o carro porque Deus é justo. O fulano morreu afogado porque Deus é justo. Morreram tantos mil lá em Brumadinho porque Deus é justo. Porque Deus, Ele mata, é para matar mesmo. E Ele matou e vai matar e vai continuar matando. E no final vai jogar um tanto de gente num lago de fogo bem quente, com demônio, com enxofre, e o fogo queimando, e o povo gritando, porque Deus é justo. A violência é sempre em nome de Deus. Bem, muitos não querem nem me ouvir falar essas coisas, né? Só que nenhum deles tem explicação para isso. Eles falam, não, Deus é justo, ponto final, e não discute mais. Vocês acreditam que eu conversando uma vez com uma pessoa sobre isso? A pessoa não compreende muito das coisas divinas, não, mas compreende bastante. Entendeu? Não compreende muito por quê? Mas compreende bastante porque está na frente de rebanho. E aí eu falei para a pessoa, mas você acredita mesmo que Deus faz isso? Porque a justiça de Deus, ele falou, ele faz. E se mandar estuprar, igual a textos que tem lá no Antigo Testamento, que Deus mandava entrar na terra e estuprar as virgens. Manda, é justo. E você aceita? Deus não pode estuprar, matar, esquartejar, qualquer coisa, se foi Deus que mandou, é justo, aceitável. Falei, bem, diante disso eu não posso fazer nada. Não tenho o que falar. Não tenho o que fazer. Se a pessoa diz que matar, estuprar, esquartejar, roubar, se Deus, desde que Deus mande, é justo, e nós devemos dizer amém, eu não posso mais fazer nada. Diante disso eu só tenho que me calar, porque essa pessoa certamente não sabe o que está dizendo, né? A irmã Andressa está dizendo que nesse caso, se assim fosse, Deus teria vindo também para matar, roubar e destruir. Que sacada! O texto de João 10 estaria errado, né? Vamos concluir essa parte aqui. Assim este amor se manifesta como não amor, e a violência, fortalecendo-se ainda mais, pode agora agir em nome próprio, em nome de Deus. A violência está chancelada com o sinete da verdade. Simão, a essa altura, esquecendo-se das marcas do Nazareno em seu corpo, pausa, ele agora há pouco não estava lá dizendo das marcas de Cristo no corpo dele? Quando ele ouviu essas palavras, porque ele foi afrontado, o Deus dele foi desafiado, foi chamado de déspota, tirano, de injusto. Simão, a esta altura, preste atenção nesse parágrafo, esquecendo-se das marcas do Nazareno em seu corpo, encarava o adversário com certa agitação interior. Não possuindo palavras para contradizê-lo, assumia o caminho da violência verbal, esconjurando-o, usando palavras sagradas de baixo calão, chamando-o de ímpio, pagão, maldito. Veja como que a violência está claramente em Simão. Ele prega a violência, agora ele não pode xingar filho de alguma outra coisa, ele vai chamar, seu Nazareno, né? Gadareno, como diz o outro, né? Filho de Raabe, né? Filisteu, cego de Jericó. Isso aí é um indivíduo na internet que conta essas histórias desse jeito, viu, pessoal? Essas brincadeiras aqui. Incircunciso, né? Perfeito, mas é mais ou menos isso. Simão ficou cheio de violência agora, xingando. Não podia agredir o policial, né? O cara era soldado. Ioannes, vendo o clima agravar-se, fez sinal com a mão, pedindo que o ouvissem, pois diante de tais disparates, via-se no dever de proclamar a verdade acerca da redenção, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Não foi em vão que estivera com Cristo de Deus, durante a sua peregrinação na terra, compondo o círculo de pessoas mais íntimas do Salvador.
E não somente isso, mas além de fazer parte dos 3 mais chegados discípulos, era ele quem no peito de Jesus declinava a cabeça, ouvindo-lhe o coração. Não raras noites passou ele em claro, recebendo as benditas palavras de Jesus, palavras essas que não somente lhe iluminaram o entendimento, como também lhe transformaram o caráter. Daí o filho do trovão ser convertido no discípulo do amor. Boa parte para encerrar este capítulo, né? Mostrando que este que fala é aquele que também um dia estava cheio de trovão, de violência, mas que foi transformado no discípulo do amor. E portanto ninguém melhor do que João, esse transformado, para falar acerca do amor, acerca de Cristo, acerca da verdade. Terceira parte, a realidade da redenção. Essa terceira parte vamos começar na semana que vem, mas daí os irmãos já percebem que essa terceira parte toda vai agora tratar sobre a realidade da redenção. Portanto, não percam a próxima leitura, porque o livro começa aqui. Já disse para vocês várias vezes, né? Pastor, você faz isso para poder a gente vir, né? Não, é porque para mim cada parte é um começo, tá bom?